Olá pessoal, vamos dando continuidade aqui à nossa disciplina de matemática aplicada, né? Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai adentrar a área da trigonometria, certo? Uma área muito importante, é muito interessante, muito útil, principalmente para quem está fazendo curso técnico, está se aprofundando na área de edificações, entender esse ramo da matemática, que é o ramo da trigonometria, que é basicamente estudar triângulos, certo? Na nossa ementa, a gente viu lá na nossa aula 0, que ela se baseia basicamente em a gente estudar os triângulos e se aprofundar nos triângulos retângulos. Então nessa aula aqui, a gente vai começar a visualizar algumas características dos triângulos e ver como é que a gente consegue fazer relação entre dois triângulos quando eles são parecidos e de que forma a gente vai poder entender essa relação existente neles, ok? Então vamos lá começar essa parte muito importante da matemática, que é a parte da trigonometria aplicada aos triângulos retângulos. Então, antes de a gente começar, o que é importante a gente entender? O que é esse bendito do triângulo? O nome aqui dele já dá uma dica pra gente, ó. Tricampeão. Tri, pessoal, está associado basicamente a 3. Então, o que são triângulos? Triângulo é um polígono, a gente vai estudar mais lá na frente, focado no que é polígono. Então, é um polígono que possui, pessoal, 3 lados, cujos lados são segmentos de retas. Então, isso é um triângulo. Isso é um triângulo. Isso é um triângulo. E por aí vai. Todo polígono que possui 3 lados, cujos lados sejam segmentos de retas, são triângulos. Então, triângulo, ó, triângulo, ele possui 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos. Então, o triângulo ele está muito relacionado, como a gente viu aqui, ao número 3. Então, isso aqui é um triângulo básico, que eu coloquei aqui. Coincidentemente, um triângulo retângulo. Então, quando a gente olha para o triângulo, como é que eu identifico nele? Os lados, os vértices e os ângulos. Ó, o triângulo, essa dimensão aqui é o meu lado. Então ele vai possuir aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Ele vai possuir 2, 3 lados. Os lados, como a gente viu no slide anterior, são segmentos de retas. A união desses segmentos de retas são os meus vértices, que são esses 3 pontos aqui, ó. Cada ponto desse é um vértice. Então o triângulo vai possuir 3 vértices. E internamente o triângulo vai possuir ângulo. Então ele vai ter, nesse caso, um ângulo aqui e um ângulo aqui. Esse pode dizer que é o ângulo alfa, esse pode dizer que é o ângulo beta, e esse aqui eu posso dizer que é o ângulo gama. O que a gente vai ver lá na frente do triângulo? Que esse somatório tem que dar 180 graus. Professor, por que é tão importante entender triângulo, estudar triângulo? Porque qualquer figura reta, a gente pode decompô-la em um conjunto de triângulos. Por isso que é tão importante entender as relações e as semelhanças existentes nessa figura geométrica. Beleza, então a gente já viu que o triângulo é um elemento que tem basicamente 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Por isso que o nome dele é triângulo. Mas os triângulos, eles podem ser classificados em alguns tipos. Quais tipos são esses? Então vamos lá. Se eu estiver analisando com relação aos lados, o que é que os triângulos são? Eles podem ser isósceles. O que é isósceles? Isósceles é um triângulo que possui 2 dos seus 3 lados com a mesma dimensão. Então isso aqui é um triângulo isósceles. Ó. Então a gente olhar aqui, ele geralmente é representado assim. Quando um lado é igual ao outro, ele possui a mesma marcação. Além de isósceles, um triângulo também pode ser equilátero. O que quer dizer que o triângulo é equilátero? Que nesse caso, todos os 3 lados são iguais.
E além disso, o triângulo pode ser escaleno. O que quer dizer que o triângulo é escaleno? Que todos os seus três lados são diferentes. Então nós temos aqui, ó, isósceles, equilátero e escaleno. É o único tipo de divisão que tem nos triângulos? Não. A gente também pode analisá-los com relação aos seus ângulos. Então, com relação aos ângulos, os triângulos podem ser retângulo, retângulo. Se ele é retângulo, é porque o triângulo possui um ângulo reto. Ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Além disso, ele pode ser acutângulo ou um triângulo agudo. O que quer dizer isso? Que o triângulo possui ângulo menor do que 90 graus. E obtusângulo, que ele vai possuir um ângulo maior do que os 90 graus. Ok? O que a gente vai focar nessa nossa disciplina? A gente vai focar o estudo do triângulo, retângulo e de suas relações. Ok? Então vamos lá. Antes de começar no estudo do triângulo retângulo, vamos tentar entender o que é semelhança e o que são triângulos semelhantes. Então vamos olhar aqui, ó. Dois triângulos são semelhantes, presta atenção. Ele não está dizendo que os triângulos são iguais, ele está dizendo que eles são semelhantes. Quando é possível estabelecer uma correspondência entre os seus vértices, os pontos, de modo que os ângulos correspondentes sejam 2 a 2 congruentes, ou seja, mesmas medidas, e os lados homólogos proporcionais. O que são os lados homólogos? São os lados que, quando você analisa os dois triângulos, eles estão nas mesmas posições e esses lados são proporcionais. O que quer dizer isso? Que se um triângulo tem lado 4 e o outro tem lado 6, se eu tenho um triângulo, dois dos seus lados, né? Se eu tenho um triângulo que é proporcional a ele, esse triângulo pode ter lado 2 e esse outro lado homólogo aqui, 3. Por que eles vão ser proporcionais? Porque 4 sobre 2 é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Agora, se eu tenho aqui um triângulo cujo lado é 4, o outro lado é 8. Aí o outro triângulo, o lado é 2 e o outro lado é 3. Isso aqui não mantém uma relação de proporcionalidade. Ok? Então, triângulos semelhantes. Aqui um triângulo, outro triângulo. Esse primeiro triângulo aqui, ó, que eu posso dizer que é o meu triângulo A, B, C. E esse triângulo aqui é o D, E, F. Eles serão triângulos proporcionais. Serão triângulos semelhantes. Sendo eles semelhantes, significa que essa medida aqui, ó, C, e essa medida aqui, F, elas são proporcionais. Então, se eu pegar C dividido por F, isso vai dar igual a Bzinho dividido por Ezinho, que vai dar igual a A dividido por D. Isso é o que mantém a minha proporcionalidade nos meus triângulos semelhantes. Então vamos lá fazer esse exemplo aqui para ver se fica mais claro. Vamos lá. Sabendo que o lado BC tem dimensões de 4 centímetros, o lado CE tem dimensões de 8 centímetros e o lado AB tem dimensões de 9 centímetros e que AB é paralelo a CD, determine CD. Então a gente vai ter aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente vai ter dois triângulos. Ó. O triângulo A, ó, o triângulo que sai B, A, passa por E e vem por aqui, ó. Então tem o meu triângulo A, B, E. E eu também tenho meu triângulo D, C, E. Esses triângulos, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, quer dizer que a medida de AB sobre CD é igual à medida de BE sobre CE. Para que eu fiz isso? Porque ele me deu quem é AB, me deu quem é CE, me deu quem é BC, então pode descobrir quem é BE e está me dando quem é o CD. Então o que eu vou fazer aqui, ó?
Quanto vale AB? AB é 9. Então ficou 9 sobre CD igual. BE, eu não sei quanto vale. Mas eu sei que BE é esse lado BC mais esse lado CE. Então 4 mais 8, 12. Sobre CE que vale 8. Então se eu fizer aqui meio por extremos, ó, vai ficar o quê? 12 CD é igual a 9 vezes 8, que vai dar 72. Logo, CD vai ser 72 sobre 12. Se eu fizer essa divisão, 12 em 4, 36, 48, 60, 72. CD vai valer 6 centímetros. Pronto. Então, pessoal, era aquele exemplo que eu queria mostrar para vocês. Eu vou passar mais uma lista com os exemplos sobre esse assunto, mas sempre tentando lembrar o seguinte, ó. Pensei em semelhança de triângulos e vou estar sempre pensando em uma razão. A sobre B igual, por exemplo, a C sobre D. Sempre vou estar pensando nessa relação aqui. Então vamos lá. Trigonometria no triângulo retângulo. O que a gente vai observar aqui agora? Ó. O que é o triângulo retângulo? Triângulo retângulo é todo triângulo que possui dois ângulos agudos, ou seja, menor que 90, complementares e um ângulo reto é igual a 90, ao qual se opõe ao seu maior lado, chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são denominados catetos. Então, todo triângulo retângulo, que é um triângulo, pessoal, que possui um ângulo reto, ele vai possuir o oposto desse ângulo reto é a minha hipotenusa e os outros dois lados a gente chama de catetos. Então, tá aqui o meu triângulo retângulo básico. Por que a gente chama ele de retângulo? Porque ele possui um ângulo reto e porque o triângulo retângulo, tá aqui o meu ângulo reto, ele é a metade de um retângulo. Okay? Então, quando eu observo ele aqui, ó, um retângulo ele é formado pela junção de dois triângulos retângulos. Um retângulo aqui e esse ângulo reto veio para cá. Então, aqui no meu triângulo retângulo, esse lado é a minha hipotenusa, esse é o meu cateto e esse é o meu outro cateto. Aí, dependendo do ângulo complementar que eu estiver analisando, que vai ser aqui ou aqui, aí uma hora ele é cateto oposto, outra hora ele é cateto adjacente. Então, aqui o triângulo retângulo. Se aqui embaixo eu estiver analisando pelo ângulo alfa, o que a gente vai ter? Que esse lado aqui é o cateto oposto a alfa, que esse aqui é o cateto adjacente a alfa, e essa aqui é a minha hipotenusa. Certo? Então o que você tem que entender? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Os outros dois são catetos. Se eu estiver analisando com relação a alfa, oposto adjacente. Se eu trouxer beta aqui para cima, ó, a esse cateto vira o oposto a beta e esse aqui vira o adjacente a beta. Professor, o que adianta saber disso? Próxima aula a gente vai estudar um negocinho chamado seno, cosseno e tangente. A gente vai ter que estar lembrando quem é que é oposto, quem é que é adjacente e por aí vai. Relações métricas no nosso triângulo retângulo. Então vamos agora entender algumas relações. Ó. Eu peguei aqui esse triângulo retângulo básico. O que a gente tem sobre ele? Aqui eu tenho meus vértices A, B, C. Esse meu lado aqui, ó, ele vai ser o lado C. Esse lado aqui é o lado A e esse lado é o lado B. Aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo beta. Esse meu lado A é a minha hipotenusa. O lado B é o oposto a alfa e o lado C é o oposto a beta. Esse ângulo aqui é o ângulo reto que vale 90. Se ele vale 90 e a soma desses lados tem que dar, desses ângulos tem que dar 180, então, pessoal, alfa mais beta vale 90. Okay? Por que eu anotei isso aqui? Para tentar visualizar algumas relações métricas existentes nele. Então, vamos pensar o seguinte. Ó. Se eu traçar a altura com relação a esse lado do meu triângulo e nomeá-la de H, então eu vou ter isso aqui. Ó. H. Quando eu faço isso, pessoal, surgem outros dois ângulos retos. Um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Então agora, nesse meu triângulo, eu tenho três triângulos. Ó.
Quais são os triângulos? Vou botar aqui do lado. Eu possuo o triângulo ABC, que é esse meu triângulo maior. Ó, ABC, cujo ângulo reto está em A, certo? Então vou colocar aqui, ó, o ângulo reto em A. Eu possuo o triângulo AHC, cujo ângulo reto está em H. Então vamos colocar aqui. E eu possuo, pessoal, o triângulo AHB. Beleza? Pronto. O que é que dentro tem isso aqui? Com esses três triângulos, se observar, eu verei que eles são triângulos semelhantes. Eles vão possuir um ângulo reto aqui e a semelhança entre os seus ângulos. Ó. Alfa. Então o que é que eu vou ter? Com relação ao meu triângulo ABC, aqui é o ângulo reto, aqui é alfa e aqui é beta. Com relação ao meu triângulo AHC, aqui é o ângulo reto, aqui é beta e aqui é alfa. E com relação ao triângulo AHB, aqui é o reto, aqui é o alfa e aqui vai ser o beta. Beleza? Então quando eu fiz isso, eu tenho esses meus três triângulos. O que é que adianta ter esses três triângulos? Eu vou procurar relações métricas entre eles. Então vamos observar aqui, ó. Se eu olhar para cá, esse meu triângulo aqui, que é o triângulo ABC, esse meu triângulo aqui é o triângulo AHC e esse meu triângulo aqui é o triângulo AHB. Se eu olhar, pessoal, ó, quem é o lado que está entre o ângulo beta e o ângulo reto? Aqui vai ser B, aqui vai ser M e aqui vai ser H. Quem é o lado que está entre o ângulo reto e alfa? C, H e N. E quem são as hipotenusas? A, C e B. Para que eu fiz isso? Próximo slide a gente vai começar a realizar relações existentes entre esses três triângulos para poder chegar na forma bem conhecida que a gente tem, que é no teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Olhando esses dois triângulos aqui, ó, triângulo ABC e triângulo AHC. O que é que eu vou ter? C é essa dimensão aqui, ó, entre o ângulo reto e alfa. Se eu olhar para cá, quem é que está entre o ângulo reto e alfa? H. Então, C sobre H é igual entre o ângulo beta e o ângulo reto. B sobre M, que é igual a A sobre B. Deu para entender? Então o que é que eu fiz? Eu estou só unindo. Eu estou sempre pegando assim relações. Hipotenusa com hipotenusa. Cateto oposto a alfa com cateto oposto a alfa. Cateto oposto a beta, cateto oposto a beta. Então a hipotenusa aqui é A. A hipotenusa aqui é B. A sobre B. Cateto oposto a alfa aqui, ó, é B. Cateto oposto a alfa aqui é M. B sobre M. Cateto oposto a beta é C. Cateto oposto a beta é H. C sobre H. Quando eu fizer aqui meio por extremos, o que é que vai ficar? B vezes B é B ao quadrado. A vezes M é AM. Então B ao quadrado vale AM. B vezes H... Ok. C vezes B é BC e A vezes H é H. Então tem essa nossa primeira relação aqui. Vamos para os próximos. Usando o mesmo raciocínio, ó. Hipotenusa aqui quem é? É A, hipotenusa aqui é C. Então nesses meus triângulos eu vou ter relações A sobre C igual cateto oposto a beta, C, cateto oposto a beta, N, cateto oposto a alfa, B, cateto oposto a alfa, H. Quando eu passar para cá, o que é que eu tenho? A sobre C é igual a C sobre N. Quando eu fizer meio por extremos, ó, C ao quadrado é igual a AN. Outra equação. Próxima. Aqui, usando o mesmo raciocínio, o que é que eu vou ter? H, que é o ângulo, que é o lado oposto ao ângulo beta, sobre N, igual a M, que é o lado oposto ao ângulo alfa,
sobre h. Quando eu fizer meio por extremos, h ao quadrado vai dar m vezes n. Então, observando isso tudo, o que é que eu tenho? Que a altura em um triângulo retângulo é a raiz quadrada do produto entre os lados de A. Então, vamos observar aqui, ó. Por Pitágoras, o que é que a gente vai ter? Daquelas equações, AM vale B ao quadrado, AN vale C ao quadrado, certo? Lembrando que se eu pegar lá o meu lado A, ele foi dividido em M mais N. Então vai ficar. Se eu somar essa etapa aqui, vai ficar o quê? AM mais AN é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como eu falei, ó, colocando A em evidência, A vezes M mais N é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas se a gente lembra lá do primeiro triângulo, que ele estava algo assim, esse lado valia A, e quando eu passei a altura dividindo aqui, isso virou M, isso virou N. Logo, A é a soma de M com N. Se A vale a soma de M com N, trocando isso aqui por A vezes A vira A ao quadrado, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Professor, para que essa arruma de desenho e enrolação? Para chegar nessa fórmula aqui, ó, que é o que a gente conhece popularmente como Teorema de Pitágoras. O que é que ele diz? Ele diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa vale a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado vale cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. O oposto adjacente a quem? Aonde você esteja analisando. Então é basicamente essa fórmula aqui que vai nos auxiliar muito em resolução de problemas envolvendo triângulos retângulos. E esse é o nosso triângulo retângulo fundamental. Por que a gente diz que ele é fundamental? Porque ele possui lados 4, 3 e 5. Os triângulos retângulos eles sempre vão seguir essa representação aqui, essa relação. Então, se eu observar aqui, ó, 5 ao quadrado, que é minha hipotenusa, é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, igual a 16, mais 9. Esse é o triângulo retângulo fundamental. Então, vou fazer aqui alguns exemplos para a gente tentar entender melhor. Ele quer que a gente determine o valor de x em cada caso. X está aqui, ó. Beleza? O que é que eu vou fazer? Aqui é o ângulo reto. Esse lado aqui eu não sei quem é, eu vou dizer que ele vale y. Se ele vale y, o que é que eu tenho? Por Pitágoras, y ao quadrado é 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, 6 ao quadrado é 36. Y ao quadrado é 81 mais 36, que dá 117. Logo, y vale a raiz de 117. Mas não é y que eu quero x. Se eu observar x, o que vai ficar? Para cá agora, ó. 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais raiz de 117 ao quadrado, que dá a própria 117. 12 ao quadrado, pessoal. 12 ao quadrado, pessoal, dá 144. Igual a x ao quadrado mais 117. Logo, x ao quadrado é 144 menos 117. Então, x ao quadrado vale 144 menos 117 vai dar 27. Logo, x vale a raiz de 27. Próximo exemplo. Determinar o valor de x em cada caso. Então, como é que vai ficar? Mesma coisa, ó. Hipotenusa ao quadrado, então vai ficar x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x menos 7 ao quadrado. A gente ainda vai ver quadrados perfeitos, mas essa conta dá alguma coisa assim, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1. Deixa eu isso aqui.
igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 14x mais 49. Certo? Dá algo assim. Então, nossa conta vai ficar aqui, ó. Esse x ao quadrado soma com esse. Tá, são tudo lá para o outro lado, vai ficar assim. Tudo que for para o outro lado vai inverter o sinal. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 14x menos 49 mais 2x mais 1 igual a 0. Então ficou menos x ao quadrado, 14 com 2 dá mais 16x menos 48 igual a 0. Para descobrir esse x, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Certo? Isso aqui a gente conclui na nossa aula online. Fazer aqui esse aqui agora. Ó. A incidência dos raios solares faz com que os extremos das sombras do homem, aqui, extremo, ó. Esse é o extremo das sombras dele, e da árvore coincidam. O homem tem 1,80 m de altura. Então, e sua sombra mede 2 metros. Se a sombra da árvore mede 5 metros, qual a altura da árvore? Isso aqui, pessoal, são dois triângulos semelhantes. Ó. Um triângulo semelhante é a altura da árvore, a altura da sombra e essa hipotenusa. E o homem vai ser a altura do homem, a altura de sua sombra e sua hipotenusa. Então vai ficar assim, ó. A altura da árvore eu vou dizer que é H grande. E a altura do homem é H pequeno. Sombra da árvore, S grande. Sombra do homem, S pequeno. Então vai ficar assim, ó. A altura da árvore, que eu não sei quanto é, sobre a altura do homem, que é 1,80 m, é igual a sombra da árvore, que é 5, sobre sombra do homem, que é 2. Então, meio por extremos, 2H é igual a 5 vezes 1,8. Quanto é que vai dar? 1,8 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 1 dá 5, mais 4 dá 9. Então, é 9. Logo, a altura é 9 dividido por 2. Então, a árvore possui 4,5 metros de altura. E aqui, ó, determinar x abaixo. O que a gente vai ter? Ele está dizendo que esse triângulo é equilátero. Pessoal, se esse triângulo é equilátero, quer dizer que os seus lados são todos iguais. Então aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Certo? Então quando é que vai ser esse x? A altura vai dividir esse lado aqui ao meio. Então o x vai ficar assim, ó. 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 36 é igual a x ao quadrado mais 9. Logo, x ao quadrado vale 36 menos 9. X ao quadrado vale 27. X vale raiz de 27. E nesse trapézio aqui, ó, o que a gente vai ter para a gente poder finalizar? Determinar x abaixo. O que é que eu tenho? Eu tenho esse valor de x aqui que eu não sei quanto é. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse retângulo aqui, certo? Fechando esse retângulo, o que é que eu tenho? Aqui é x, aqui vale 15, aqui também tem que valer 15. Se aqui vale 15, esse lado todo aqui vai valer 39 menos 15, 24. Então, por Pitágoras, a gente vai ter o seguinte. 26 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é esse lado aqui, mais 24 ao quadrado. 26 ao quadrado, pessoal, é 26 vezes 26. 6 com 6 dá 36. 12, 15. 12, 4, 5. Dá 676 igual a x ao quadrado mais, quanto é 24 vezes 24? 16. 8, 9. 8, 4. Então vai dar 6
576. 676 menos 576 vai dar 100. Logo, x ao quadrado vale 100. Se x ao quadrado vale 100, é porque x vale 10. Ok? E esses outros exemplos aqui, vou deixar para vocês tentarem fazer. Ok? Então, por essa nossa aula era isso de hoje, certo? Façam o exercício que eu vou postar na plataforma. Quaisquer dúvidas, lembre de entrar em contato comigo, certo? E até a próxima aula. Lembrem, e-mail para tirar dúvida desse aqui, certo? Então, era isso, pessoal, e tchau.